Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, chegando aqui com o nosso primeiro boletim informativo dessa quarta-feira, com muita informação, com muita notícia e com jogadores confirmados no Vasco da Gama aí até o final do ano. Então a gente vai trazer detalhes aí de quem tá voltando para o Gigante da Colina. Vamos falar também um pouquinho sobre o nosso menino Rayan Vitor, que pode começar o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo entre os titulares. Fiquei muito feliz, sou Vascão na Copa, sou Rayan, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também vamos trazer novidades sobre saídas de 3 jogadores que podem ser anunciadas a qualquer momento no Vasco. Vamos trazer novidades sobre 5 jogadores que estarão em campo hoje e que semana que vem já estarão à disposição do técnico Renato Gaúcho. E também vamos falar sobre reforços de peso que podem estar pintando no Vasco aí como um presente de boas-vindas para a torcida vascaína. Então, fica a dica para você, ó. Primeiro, assistir o vídeo até o final. Pô, Mário, você tá demorando muito para chegar no assunto. Irmão, tem que ter paciência, 10 minutinhos. Você não pode tirar 10 minutos do seu dia para assistir um vídeo aqui. Bota na velocidade 1.5, 2.0 aí que rapidinho vai. Então assiste o vídeo até o final. Deixa o like, que o seu like faz com que esse vídeo chegue a mais vascaínos. Então, por favor, dá essa força, deixa o joinha no vídeo. E não esqueça, né, cara, se inscreva no canal. Pô, Mário, já tô inscrito no canal Mário Coelho Vasco. Toda vez você pede para se inscrever. Então, se você não está inscrito no canal Sou Vascaíno, já clica ali embaixo, se inscreva no canal Sou Vascaíno. Sabe por quê? Se a semana que vem agora vai ter entrevista, sabe com quem? Com o presidente Pedrinho, vai ter entrevista com o reforço do Vasco lá no aeroporto. E aí, essas entrevistas só serão transmitidas ao vivo no canal Sou Vascaíno. Então, ó, clica ali no botãozinho escrito inscreva-se, marca lá para se inscrever no canal Sou Vascaíno, para você não perder nenhuma live, nenhuma entrevista que a gente vai fazer no nosso canal na semana que vem. Combinado? Então, bora começar o vídeo falando de Seleção brasileira. Não vou me aprofundar muito não, mas vou falar do Rayan, tá? Porque a notícia é a seguinte: Rayan ontem treinou entre os titulares aí, né, para a próxima partida da seleção contra o Haiti, segunda rodada do Brasil na Copa do Mundo aí, nessa próxima sexta-feira às 9h30 da noite. Eu falo, pô, Mário, tu vai ficar falando de seleção aqui no vídeo do canal do Vasco? Não tem impacto no Vasco, tá? Se o Rayan for titular, ganhar a posição, arrebentar na Copa do Mundo, Rayan pode ser vendido por 600 milhões de reais do Bournemouth para o Liverpool. Pois é, o Liverpool está disposto a pagar 100 milhões de euros. E quem sai ganhando com isso é o Vasco, porque o Vasco é o clube criador. O Vasco vai ter direito a uma bagatela aí dessa transação que pode chegar a 30 milhões de reais, né, nessa transação. Então a gente tem que ficar, primeiro, muito feliz pelo Rayan, né, porque está representando o Vasco na Copa, porque está aí com a possibilidade de ganhar vaga, e tem que estar feliz porque o Vasco pode sair ganhando também nessa brincadeira, né, uma bagatela gigantesca aí nessa venda do Rayan para o Liverpool ou para qualquer outro clube aí do futebol europeu. Então estamos acompanhando de perto, temos nossos representantes lá nos Estados Unidos, né, acompanhando a seleção. Hoje terá treinamento, então hoje à tarde a gente vai saber aí se o Rayan vai ou não estar entre os titulares nesse jogo da próxima sexta-feira. Mas, seguindo o vídeo agora, falar um pouquinho sobre reforços confirmados semana que vem no Vasco, que estarão em campo hoje, né? Pois é, hoje tem jogo aí entre Vasco e Bahia. Na verdade, Bahia e Vasco. Pô, mas que jogo é esse? Tá maluco, né? O campeonato não tá parado? Pois é, o campeonato profissional tá parado, mas o Campeonato Brasileiro Sub-20 tá rolando. E hoje tem Bahia e Vasco lá na Bahia, lá na Fonte Nova, né? Jogo aí pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Lembrando que o Vasco é o líder do campeonato, né? O Vasco está voando na competição. E hoje teremos 5 jogadores do Sub-20 que estarão em campo e já semana que vem estarão aí incorporados ao time profissional. O lateral esquerdo, Avelar, o zagueiro Wallace Falcão, o volante Ramon Rick, o meia atacante Lucas Zuccarello e o atacante Bruno Lopes. Eu vou falar para vocês, tá? Esses 5 estão confirmados. Não me surpreenderia se o Renato trouxer
mais meninos do Sub-20 para a equipe profissional semana que vem, porque a garotada tá voando, tá muito bem, muitos deles já pedindo passagem. Hoje é um jogo que com certeza o Renato vai assistir, vai acompanhar, até porque, cara, é importante, né? A nossa base é o nosso futuro, são os meninos de ouro da colina que vão estar em campo aí contra o Bahia, que tem um time forte também. A base do Bahia é muito forte. Inclusive, o zagueiro Luiz Gustavo, né, que era do Vasco, foi vendido para o Bahia, né, ainda vem treinando com o Sub-20 algumas vezes por lá, né? Então é interessante a gente também falar sobre isso. Mas, seguindo o vídeo agora, falar um pouquinho sobre saídas. Antes da gente falar de contratações, de chegadas, retornos de alguns jogadores aí, vamos falar sobre saídas, porque a qualquer momento, a partir de hoje, o Vasco pode dar início aos anúncios de debandada, de faxina, de limpeza no elenco. Vamos lá. Hugo Moura está cada vez mais próximo de assinar contrato com uma equipe japonesa. Não sabemos ainda qual é a equipe, né? Se é Kashima Antlers, se é o Nagasaki, enfim, não sabemos ainda, mas o que nos foi passado durante a manhã aí, né? Durante a noite de ontem, a madrugada e agora pela manhã, é que o jogador está muito próximo de assinar um contrato definitivo para deixar o Vasco da Gama a caminho do futebol japonês, um contrato de 2 anos, o Vasco liberando o jogador aí, que tinha contrato até o final do ano. Então desejo boa sorte ao Hugo Moura aí, né, que ele não precise nunca mais voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. Outro jogador que está cada vez mais próximo também de rescindir, né, de quebrar o contrato com o Vasco, é o volante Tietê, né? O Tietê aí próximo de acertar a sua ida para o Vitória da Bahia, né? Além do Vitória da Bahia, Remo e Chapecoense também tem interesse no jogador, mas a informação é que o Vitória teria feito a proposta que mais agradou o Tietê até o momento. E o jogador, né, que o Vasco vai lucrar vendendo, que é o Marino Inestrosa, o Vasco ainda não definiu o futuro dele, né? Existem equipes do Brasil, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro interessadas aí no Marino Inestrosa, mas desses três, o único que vem aí avançando é a equipe do São Paulo nessa negociação. Tem ali também o Boca Juniors, que não fez uma proposta, mas segue ali paquerando, segue conversando com o empresário do Marino Inestrosa, e as propostas realmente que chegaram até agora vêm da Colômbia, do Atlético Nacional, que é o ex-clube do Marino, e do Independiente Medellín, né, que parece ser o clube preferido do Marino para um retorno ao futebol colombiano, mas até agora o Vasco não bateu o martelo. Até agora o Vasco não tomou uma decisão final se vai ou não liberar o jogador por empréstimo, vendendo, trocando. O fato é, o Vasco vai com certeza negociar, mas não sabe a forma ainda que esse negócio será feito aí em relação ao Marino Inestrosa. E agora chegamos na parte principal aqui do nosso vídeo, que é falar sobre jogadores que estão chegando ao Vasco da Gama, retornando, contratações de peso. A gente vai falar sobre todos esses assuntos, mas antes da gente mergulhar nesse assunto aqui, queria deixar um super recado para você que está precisando de dinheiro, tá precisando de dinheiro, não sabe como conseguir aí, tá com a vida enrolada. Dá uma olhadinha nesse vídeo e a gente já volta com as notícias do Vascão. Então, rapaziada, falar sobre um assunto aqui que impacta muita gente, que acabou chamando muita atenção outro dia, cara, que um grande amigo meu, né, ele vem aí já há muito tempo tentando aumentar o limite ali do cartão de crédito, ele vem tentando conseguir, né, empréstimo bancário para comprar um carro, para poder trabalhar de Uber, para poder fazer ali uma obra na casa dele. E o cara nunca consegue, mas o mais interessante é o seguinte, esse meu grande amigo, ele tem todas as contas pagas em dia, conta de luz, de água, conta de telefone, tudo ele paga em dia, nunca deixou nenhum banco no prejuízo, nunca teve nenhum tipo de problema financeiro. E mesmo assim, sempre que ele vai tentar aumentar um limite de cartão, ou tentar até aplicar para um cartão de crédito novo em outro banco, pedir ali um empréstimo, sempre é recusado. Por que ele estava achando? Pô, irmão, tô com azar, ninguém quer aceitar aí, o nome dele tá limpo no Serasa, não tem problema no
SPC, nunca teve problema financeiro. E aí eu falei para ele, irmão, a gente tem a solução para o seu problema ser resolvido. Sabe o que que é? Cara, é um negocinho chamado scanner financeiro. Falei, pô, Mari, que negócio é esse scanner financeiro? É um negócio, né, um aplicativo que vai diretamente no seu CPF, vai fazer uma análise total, histórica aí de toda a sua vida financeira e vai conseguir te ajudar com isso. E o melhor de tudo, é barato demais, é muito, muito barato. Você pode resolver um problema que você está demorando anos para conseguir em 48 horas, em 2 dias. Você recebe tudo aqui, ó, na palma da sua mão, no seu telefone, no seu WhatsApp. Aí fala, pô, Mário, é um milagre, não é possível. Eu falei, testa aí, vê o que acontece, testa aí. O cara foi lá, testou, não demorou nem 48 horas, tá? 32 horas, ele já estava na mão dele ali, com tudo liberado, foi no banco, pediu para aumentar o crédito ali dentro do seu cartão, e aí o que aconteceu? Em menos de um dia, o crédito dele estava liberado, um valor muito maior do que ele imaginou que fosse conseguir, e tudo porque o scanner financeiro ajudou a vida dele. Então, se você tem algum tipo de problema, está tentando resolver sua vida financeira, faz o seguinte, ou você clica aqui nesse QR Code que está aqui no cantinho da tela agora, não desce mole, aponta a sua câmera do seu celular aqui, ou então se não quer apontar a câmera aqui, clica no primeiro link, no topo aqui da descrição do vídeo, vai ter o link para vocês, ou no primeiro comentário fixado, tem um link também. Clicou lá, você vai ser direcionado numa página, nessa página, você vai ver lá todo o passo a passo para você fazer, tudo direitinho, legalizado, não tem que ter medo nenhum. E aí, sua vida, assim como desse meu grande amigo, Felipe Marconte, foi resolvido em menos de 32 horas e você pode ser o mesmo. Então não perca essa oportunidade de resolver sua vida, conseguir limite de crédito, conseguir pegar um empréstimo no banco ou até conseguir liberar um cartão de crédito para você. Então clica aqui no primeiro link na descrição, aponta aqui a câmera do seu celular no QR Code e resolva sua vida financeira de uma vez por todas. Combinado? E bora continuar o vídeo que ainda tem muita notícia do Vascão. Então repetindo, primeiro link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e QR Code no cantinho da tela. Beleza? Falar agora sobre contratações, retornos. Cara, o Vasco aí está trazendo 3 jogadores de volta, né? 3 jogadores aí estão retornando ao Gigante da Colina. 2 crias da base e um que custou 25 milhões de reais ao Vasco da Gama. Estamos falando aí do atacante GB, né? O GB aí que estava no Fortaleza, agora no começo do ano, tá voltando ao Vasco da Gama, né? Tá retornando ao Gigante da Colina aí. Não sabemos ainda se vai na semana que vem se reapresentar ao Renato Gaúcho aí, né? Se vai ser uma opção para o ataque do Vasco, né? No começo do ano o GB chegou até a ser utilizado, ano passado fez gol importante no Campeonato Brasileiro, então tá retornando para ser decidido se ele fica no Vasco ou será novamente emprestado. O outro é o meia atacante Guilherme Estrela. Pois é, o Diniz falou muito do Estrela, acabou que no começo do ano o Estrela praticamente não foi testado, não teve chances, foi emprestado para o CRB, mas parece que o Vasco agora está trazendo o Estrela de volta, né, para novamente passar por um período aí de readaptação, para ver se o Renato Gaúcho consegue recuperar o jogador nesse meio de temporada. E o terceiro deles, jogador que não é um cria da base do Vasco, mas chegou no Vasco muito novo, com 19 anos de idade e custou 25 milhões de reais ao Vasco da Gama, que é o volante Juan Sforza, né? O Sforza aí, jogador argentino, estava emprestado ao Talleres da Argentina até o final do ano, até dia 31 de dezembro, mas a informação é que o Renato vê probabilidade alta de jogar ali, né, de utilizar o Sforza nesse restante de ano. Ele gosta das características, um jogador canhoto, habilidoso, com ótimo passe e ótimos lançamentos, e ainda tem um plus, ainda tem um bônus. O Sforza é um baita batedor de faltas, então o Renato entende que a mobilidade, né, a inteligência do Sforza pode ser interessante nesse meio de campo do Vasco, e por esse motivo o Vasco está tentando aí trazer o Sforza de volta agora também nesse meio de temporada, quebrando o contrato do Talleres aí com o jogador argentino. Então os 3 retornando aí agora, provavelmente semana que vem já se reapresentam ao Vasco, e aí vai ficar a dúvida. O que será que vai ser feito com esses 3 jogadores? Será que o Vasco vai manter os 3? Será que vai ser testado? Será que o Vasco vai emprestar, vender, liberar, quebrar contrato? Vamos
Vamos esperar para ver qual vai ser a definição em relação a esses 3 jogadores. Mas em relação a outros crias da base, esses sim, reforços de peso, tá? A informação segue a mesma. O Vasco não desistiu de tentar trazer aí 2 jogadores crias da base do Vasco que foram vendidos aí nos últimos 2, 3 anos e que com certeza hoje no futebol brasileiro, irmão, seriam titulares aí das equipes que estão no topo. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, que são Gabriel Peck, inclusive interessa, né, ao próprio Cruzeiro e ao Fluminense, e o Marlon Gomes. Vou falar para vocês, tá, Mário? Qual que você preferiria hoje? Eu preferiria hoje o Marlon Gomes. Acho que é um jogador mais completo, mais polivalente, que se encaixa talvez ali no meio e também jogando pelos lados, mas o ideal seria buscar os 2. E agora, com essa captação financeira que o Vasco vai ter, de empréstimo, de mudança no comando da SAF, de patrocínio master, eu acho que a gente tem sim porque, né, ter motivos para entender a possibilidade da volta desses jogadores. Lembrando que além dos 2, o Vasco também estuda, né, a chance de tentar trazer o Douglas Luiz, que é cria da base, e o Evander, que é mais um cria da base que está atuando lá nos Estados Unidos. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, já sabe, né? Não esquece, deixa o like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E quem quiser ganhar aquela grana, como eu falei, né? Quiser liberar aquela grana, aquela parte financeira, clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo, bem no topo, ou no primeiro comentário fixado, que você não vai se arrepender de usar lá o scanner financeiro. Um abraço, tamo junto!